Axé, pessoal. Pessoal, neste vídeo você vai ouvir uma das histórias mais tristes e sofridas deste canal. Sim, neste conteúdo, nesse vídeo, vamos trazer a história de uma grande entidade conhecida por todos, que é Maria Padilha do Cruzeiro. Deixando bem claro, só para vocês compreenderem, hoje em dia é muito falado sobre Maria Padilha das Almas e também Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Ou seja, nós temos aqui três falanges distintas, ou seja, três falanges diferentes uma da outra. Temos Maria Padilha das Almas, temos Maria Padilha do Cruzeiro e temos Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Ou seja, são entidades diferentes, falanges diferentes e com histórias diferentes. Muito é dito, comentado sobre Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, mas pouco se é falado sobre Maria Padilha do Cruzeiro. Somente neste conteúdo vamos trazer a história dela, a sua história de vida. Então, antes de mais nada, curta esse vídeo, não esqueça de ajudar a compartilhar e, é claro, se você tiver alguma sugestão, se você quer que a gente traga alguma história em específico de alguma entidade aqui no canal, basta você ser inscrito aqui do canal, isso é um fato, e deixar aí a sua sugestão nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado. Lembrando que temos vídeos toda semana, trazendo histórias de entidade, curiosidades, formas de trabalho. Além disso, também falamos sobre os médiuns que carregam esta entidade. Como são esses médiuns, quais são as suas características, enfim, abordamos aí um vasto assunto sobre determinadas entidades. Então acompanhe o canal para não perder. Não esquece de curtir, viu, pessoal? Isso é muito importante. Então, preste atenção nessa história. Você vai se emocionar com ela, eu tenho certeza. Então, sem delongas, vamos trazer a história de Maria Padilha do Cruzeiro. Pois bem, pessoal, para iniciar, devemos falar para vocês que Maria Padilha do Cruzeiro, quando nasce, também recebe o nome de Maria, tá bom? Mas necessariamente a sua falange ou seu nome em vida era Maria Serina Peixoto. Sim, esse era o nome de Maria Padilha do Cruzeiro. Ela nasce por volta de 1570, sim, ainda no período da escravidão. E para quem não sabe, sim, ao contrário de outras histórias de Maria Padilha, tá, que nasceu na Espanha, que nasceu em Portugal, em várias outras regiões, Maria Padilha do Cruzeiro nasce aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Só que antes de eu falar sobre a Maria Padilha, no caso Maria Serina Peixoto, que era o seu nome em vida, devemos voltar um pouquinho atrás da sua história, ou seja, um pouco antes do seu nascimento. Maria tinha a sua mãe, que era chamada de Conceição, que era uma escrava, que também vivia aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, o nascimento de Maria já começa ali com algo um pouco triste já na sua história, muito antes do seu nascimento. A sua mãe, Conceição, uma escrava, era utilizada pelos brancos, ou seja, pelos patrões, como uma mucamba do sexo. Ou seja, naquela época, muitos patrões, muitos senhores de engenho, senhores de fazenda, abusavam ou necessariamente tinham ali a sua escrava preferida, se é que vocês me entendem. Ou seja, muitos senhores ali de engenho tinham ali a sua escrava preferida, que quando eles não se deitavam com as suas esposas, eles procuravam, né, essas escravas, que no caso seria aquela escrava preferida, que no caso o chefe ali, o patrão, né, o senhor de engenho ali, abusava sexualmente. E foi deste ato que Maria acaba nascendo. Sim. Vamos lá. Primeiramente, qual era o nome do pai de Maria? O pai de Maria chamava Manuel Sales Peixoto, tá?
um grande produtor aí de cana-de-açúcar, ou seja, dono de uma fazenda de cana-de-açúcar. Ele abusava constantemente da mãe de Maria, tá? Consequentemente, a nossa querida Conceição, né, que era a mãe de Maria, acaba engravidando e dando à luz praticamente a uma mestiça, ou seja, filha de escrava com um homem branco, com um patrão, com um senhor de engenho. Maria, ao nascer, não nasce totalmente negra, tá bom, gente? Como ela tinha essa mistura de raça, que era algo até muito comum no período da escravidão, devido a esses fatos que ocorriam, então Maria nasce um pouco mestiça, vamos dizer meio que mulata ou uma morena clara, tá? Consequentemente, quando isso ocorre, Manuel Salles, que era o pai de Maria, né, resolve adotar essa criança e colocar ela para trabalhar dentro da casa, ou seja, coloca ela para ser cuidada dentro da casa, pois até então era filha dele, né? Só que aí nós temos o triste fim de sua mãe, Conceição. Como não era bem visto esse ato pelas demais pessoas, ainda mais vindo de um homem que continha posses, Conceição acaba sendo morta. Infelizmente, a sua mãe acaba falecendo, ainda Maria bem jovem, ou seja, ainda uma bebezinha. No caso, ela não chega a conhecer a sua mãe. Isso aí foi um pouco do início ou do nascimento de Maria do Cruzeiro, Maria Padilha do Cruzeiro, necessariamente. Então, tudo bem. Assim ocorreu. Então, Maria começa a ter a sua infância dentro da casa grande, ou seja, dentro ali da casa do patrão. Sim, ela era filha do patrão, tá? Porém, deixando bem claro que ninguém sabia desse ocorrido, ou seja, ninguém sabia que Maria era filha, né, do chefe da casa, do senhor de engenho ali, porque até então isso era mal visto, tá bom? Então Maria, desde a sua infância, desde pequena, era tratada simplesmente como uma escrava, como qualquer outro. A única diferença é que ela vivia dentro ali da casa grande, porém tinha ali os seus afazeres, ela era tratada como uma empregada, tá bom? Então ela não era tratada como uma filha, né? Ela não era tratada como um membro da família, não, ela era tratada como uma escrava. Sim, apanhava, sofria humilhações, isso ainda na infância. Porém, agora a gente vai para uma parte da história mais triste ainda, tá? Uma parte que com certeza vai abalar todos. O seu pai, que era Manuel, né? O Manuel Peixoto, que ninguém sabia que era o pai de Maria. Quando Maria completa seus 9 anos de idade, presta atenção no que eu estou falando para vocês. O seu pai começa a abusar da sua própria filha. Sim, seu pai, Manuel Peixoto, tá? Manuel Salles Peixoto, que era pai daquela criança, tá? Mas não era reconhecido na visão da sociedade ou perante a sociedade. Então Maria era nada mais do que uma simples escrava ou mais uma escrava. Quando ela completa 9 anos, o seu pai, que era para ser o pai, se sentiu atraído, porque até então Maria não trabalhava na lavoura. Então, querendo ou não, mesmo que ela tinha aquela infância na qual ela era obrigada a trabalhar, mesmo assim ainda ela era bem cuidada perante aos outros demais escravos. E quando ela completa 9 anos, o seu pai sentiu interessado sexualmente por ela. Consequentemente, o seu próprio pai começa a abusar sexualmente de Maria quando ela completa 9 anos de idade. Sim, e isso durou, né? Todas as noites, ou quase todas as noites, quando Maria ia repousar em um quarto separado, tá? Dentro da casa grande, que era um quarto separado, tá? Manuel, né? Seu pai, de madrugada, ia até o quarto e abusava dela sexualmente. Lembrando que Maria não podia fazer nada,
né? Porque ela era uma escrava, querendo ou não, mesmo sendo filha dele, e ela não sabia disso, tá? Ela não sabia que era filha, né, daquele dono da casa. Ela não sabia de nada disso, mas ela foi abusada por muito tempo, tá? Pelo próprio pai. E não podia fazer simplesmente nada. Só que aí a gente vai entrar numa outra parte da história, tá? Maria tentou ao máximo combater aquilo conversando com outras escravas da casa, né? Com outras mulheres também que viviam ali, né, como escravas. Porém, as outras mulheres falavam para Maria que isso era muito comum, que o dono da casa, o patrão, né, o senhor ali da casa, o senhor de engenho branco, sempre fazia isso, era com uma escrava ou era com outra, e havia falado para Maria acostumar com isso, né, porque era o que elas tinham, tá? Conforme o tempo foi passando, quando Maria completa seus 14 anos de idade, vamos lá, então ela começa a ser abusada aos 9 anos de idade, sofrer esse abuso sexual praticamente do próprio pai. Então foi ali uma infância, ela não teve infância, tá? Mas quando ela completa 14 anos de idade, quando ela acaba se tornando uma mocinha, né, vamos assim dizer, Maria fica grávida. Sim, Maria fica grávida. E sim, de Manuel, ou seja, do seu próprio pai. Isso é claro que até então ela não sabia que ela estava sendo abusada pelo próprio pai, né? Como havia falado ali, não tinha esse conhecimento e tudo, porque era mal visto, enfim. Mas Maria fica grávida. Quando Maria fica grávida aos 14 anos de idade, é claro que os donos ali, o patrão, junto com a sinhazinha da casa, colocaram a culpa em outro escravo, como se Maria tivesse saindo com outro escravo da fazenda, tá? Mas a gente sabe muito bem que essa gravidez dela foi causada pelos abusos que ela estava sofrendo, né, ao longo ali dos anos. Então, quando essa criança vai nascer, infelizmente acaba nascendo morta. E isso, Maria com seus 14 anos. A criança acaba nascendo morta. Isso mexe psicologicamente muito com Maria. Então isso praticamente acaba com a mente de uma criança, tá? Aí, vamos lá. Quando ela completa isso, o sofrimento continua. Lembrando que os abusos, após ela perder o bebê, após ela perder essa criança, os abusos não cessaram, os abusos continuaram. Porém, Maria não consegue mais ficar grávida, né? Como ela havia ficado grávida do seu próprio pai, havia dado problemas ali na gravidez, enfim. Quando ela perde essa criança, ela acaba se tornando uma mulher infértil, né, por vários fatores ali, sofrimento psicológico e por aí vai indo. Então ela acaba se tornando uma mulher infértil, não podendo engravidar mais. Porém, o abuso sexual, depois que ela perde a criança, ainda continua. Então aquele abuso não para, tá? E Maria não encontrava outra solução a não ser continuar vivendo naquela casa, porque ou era viver naquela casa, continuar sofrendo os abusos, ou então era a morte, tá? Eram as únicas opções que ela tinha. Período da escravidão, né, gente? Pois bem, porém, quando Maria completa seus 16 anos, aí que vem uma mudança muito, não repentina, mas uma mudança muito drástica na sua vida. Maria, quando completa seus 16 anos, acaba se apaixonando por um outro rapaz, tá? Necessariamente um escravo de uma fazenda vizinha, tá? Os dois começaram a ter um certo envolvimento, tá bom? Um certo envolvimento afetivo. Porém, quando Maria tentou se desposar para esse escravo, Maria não conseguiu, tá? Isso é um fato, né, gente? Ela era abusada constantemente, então com certeza ela pegou um medo, ela criou uma insegurança,
né, em se deitar com outro homem. Então ela não conseguia fazer isso. Mas esse outro escravo era uma pessoa companheira, ajudava ela, aconselhava, enfim. Só que aí teve um fato que ocorreu. Foi nesse período, Maria com seus 16 anos, que ela descobre através desse escravo, né, que ela estava conhecendo, por assim dizer, ou envolvendo emocionalmente, que ela descobre boatos que ela era filha do patrão. Porque em meio aos escravos, eles já sabiam que, no caso, o seu pai, Manuel Sales Peixoto, tá, havia abusado da mãe de Maria antes de ela nascer. Então os escravos já falavam entre eles que, no caso, Maria era filha do dono, do chefe ali, do senhor de engenho. Então os escravos já falavam, mas Maria não sabia. E foi até então que Maria analisou tudo que tinha ocorrido na sua vida, e até então Maria analisou por que ela carregava, né, o sobrenome do chefe da casa, ou seja, do patrão ali, do senhorzinho. Só que quando isso ocorre, Maria com seus 16 anos, ela se revolta ao saber disso. Ela se revolta, ela dá um ataque de raiva, ela entra em uma crise, e ali ela, querendo ou não, ela se apaga. E ela comete um dos seus primeiros atos que faz a vida dela mudar completamente. Quando ela fica sabendo dessa notícia, com esse menino que ela estava conhecendo, esse outro escravo, nesse ataque de fúria, Maria acaba pegando uma pedra e acertando na cabeça desse rapaz. É claro, golpeando várias vezes e matando. Isso tudo, é claro, com tudo que Maria estava vivendo, viveu, e tudo depois que ela descobriu. Então Maria acaba entrando, dando esse ataque de fúria e acaba falecendo, ou seja, desfalecendo a pessoa, acaba matando ali aquele jovem. Maria volta ali pro barracão, volta ali pra casa grande, toda perturbada, toda, enfim, gente, 16 anos ainda, querendo ou não, naquele período era uma criança, mas Maria já tinha perdido a sua inocência fazia tempo, e ela ficou confusa, ela ficou com medo, enfim. Naquela mesma noite, ao chegar de madrugada, novamente, vinha o seu Manuel, no caso o seu pai, para tentar abusá-la novamente de Maria. Maria tinha matado, né, esse escravo em um ataque de fúria. Quando o seu suposto pai chega no quarto para abusar de Maria novamente, Maria também dá um ataque de fúria. Porém, Maria não mata o seu pai. Ela não chega a cometer isso. Mas o que ela faz? Ela estava embaixo ali do seu colchão, onde ela repousava, ela tinha guardado uma tesoura. E a intenção dela era que quando o seu pai, né, o seu suposto pai, chegasse para abusar dela, mesmo que ela perdesse a sua vida, ela mataria ele. Só que isso não ocorre. Maria, ao tirar a tesoura debaixo do colchão, o Manuel percebe, tá? E acaba segurando, então ela não consegue ali, né, cometer ou matar ele da forma que ela queria. Só que, é claro, ela consegue feri-lo, tá? Dando uma tesourada, vamos assim dizer, na perna dele. Consequentemente, ela acaba fugindo, tá? Ela acaba fugindo. Pega e foge, tá? Para outro lugar. O seu pai, que ficou com a perna toda ensanguentada ali, com um rasgado que ela fez, acaba tendo, é claro, foi curado e tudo, foi pro médico e tudo, mas acaba tendo problemas ali no caminhar. Ou seja, sua perna não voltou ao normal, porque tinha acertado algum nervo ali, tá? Então Maria foge, mais precisamente para um local chamado de Camboja. Camboja, é isso mesmo? Deixa eu ver o local aqui certinho. Gamboa. Maria foge para Gamboa, tá certo? Ali Maria, olha, lembrando, isso com 16 anos de idade, tá? 16 anos de idade.
Maria foge para Gamboa. Chegando lá, ela descobre muitas outras coisas que as mulheres também viviam, ou seja, as escravas viviam. Só que deixando bem claro, Maria, ela era uma negra alforriada naquela época. Então, ninguém poderia ter Maria como escrava. Porém, é claro, vamos compreender uma coisa. Período da escravidão, ela não era necessariamente negra, mas trazia traços de mulher negra. Então, é claro que ela foi capturada várias vezes, mas foi solta. Muitos tentaram abusar de Maria, tá? Ainda ali na sua adolescência, depois de mais velha também. Foi aí que Maria começa a montar uma trajetória um pouco diferente. Ela se torna, vamos assim dizer, uma justiceira. Vamos dar esse exemplo que ela se torna uma justiceira. Todos aqueles homens, sejam negros escravos ou brancos, que tentavam de certa forma abusar ou até mesmo só de aproximar de Maria, ela os matava. Porém, é claro, um negro, naquela época, naquele período, que matava outro, era condenado inicialmente à morte. Ou seja, um negro matou alguém, era condenado à morte. Então Maria era atenta, Maria era esperta. Sabe o que ela fazia? Dos homens que ela matou, ela enterrava tudo aos pés de um cruzeiro que ficava na entrada de uma igreja. Nesse cruzeiro tinha a cruz e tinha um vasto monte de terra, tá? Na qual muitos negros se reuniam para realizar suas orações, tá? Isso sim, gente, porque muitos negros naquele período não podiam entrar dentro da igreja. Então, algumas regiões, nas portas das igrejas, ou seja, nas entradas, era colocada uma cruz muito alta, tá? Na qual os negros se reuniam, ou seja, os brancos entravam para dentro da igreja e os negros ficavam naquela cruz do lado de fora fazendo as suas orações, ou até mesmo apanhando, tá? Então Maria, para esconder os corpos na qual ela havia assassinado, ela ia naquele monte de terra nos pés do cruzeiro e enterrava ali as suas vítimas, por assim dizer. Só que Maria sempre teve aquela sede de encontrar ali o seu pai novamente e ela sempre jurou vingança. Tá? Uma coisa interessante, pessoal, que a gente tem que lembrar aqui, Maria era uma pessoa desde sua infância, desde muito pequena, muito ligada ao misticismo. Por quê? A sua mãe, é claro que ela nem chegou a conhecer, mas a sua mãe era uma oraculista, vamos assim dizer. A sua mãe utilizava dos búzios para se comunicar com seus ancestrais. E Maria, querendo ou não, havia herdado esse dom da sua mãe. Ela tinha uma conexão muito forte com essa parte ancestral, tá? Porém, é claro, com a vivência, com aquilo que Maria passou, né, essa conexão acabou se perdendo ao longo do tempo, ao longo dos anos ali, tá? Pois bem, o que aconteceu? Maria já, por volta ali dos seus 30 anos, tá? Olha lá, Maria por volta dos seus 30 anos, já havia cometido vários assassinatos, tá? E vivia fugindo, né? Sempre se escondendo ali, se esbeirando de um lado para o outro, se escondendo, tá? Lembrando que Maria não se envolveu com mais nenhum homem, porque ela tinha um trauma, isso é um fato, tá? Mas ela sempre tinha um desejo de encontrar o seu falso pai. Mas enfim, aquele cruzeiro na qual Maria enterrava os seus as suas vítimas foi desmontado, ou seja, foi demolido para a construção de uma nova parte da igreja. E quando eles demoliram aquele cruzeiro, né, foram escavar ali, eles perceberam que tinha vários corpos ali naquele cruzeiro ali. Então, associaram essas mortes aos escravos, aos próprios escravos. Alguns associavam que quando morria um escravo, eles pegavam o corpo daquele escravo, colocavam nos pés do cruzeiro para que assim eles pudessem orar pelos seus ancestrais, por aqueles que já desencarnaram. Era como se
as pessoas ali da época, ou seja, os senhores de engenho, os brancos, né, eles imaginavam que os próprios negros estavam fazendo isso na intenção de preservar a memória, né, dos seus iguais, ou seja, a memória daqueles que morreram. Então eles achavam assim: os negros que estão enterrados aqui nesse cruzeiro simplesmente são negros que morreram no tronco, negros que morreram na lavoura. Eles trouxeram os corpos para cá, enterraram para eles ficarem orando, né, pelas almas deles, enfim. Então, neste período, até os negros também foram repudiados, porque até então a oração para os ancestrais, ou o culto que os negros faziam aos seus ancestrais, era proibido. Então, isso também foi um motivo para muitos negros sofrerem com isso, tá certo? Maria, é claro, ficou chocada com isso tudo, mas pois bem, enfim. Quando Maria completa 34 anos de idade, vamos lá, Maria quando completa 34 anos de idade, volta àquela mesma igreja. Porém, é claro, não existia mais o cruzeiro. Ela ali, na porta da igreja, já à noite, ela escuta um barulho. Era uma carruagem chegando, né? E adivinha quem estava nesta carruagem? O seu pai. Sim. E o seu pai estava acompanhado de uma negra. É claro que a intenção de Maria ou já veio na mente dela que o seu pai estava abusando daquela negra, né, daquele homem. Na verdade, seu pai não, porque ela nem considerava que era pai. Enfim, Maria não pensou duas vezes. Maria andava sempre com uma tesoura, tá, amarrada na perna. Então, ela foi para cima ali do seu pai. Infelizmente, ela não conseguiu também atingi-lo, pois, querendo ou não, Manuel Salles Peixoto, o suposto seu pai, estava com capangas. Então, quando ela tenta se aproximar ali de seu pai, do seu falso pai, os capangas conseguiram capturar ela, tá? E ela acabou sendo morta a sangue frio. Assim que os capangas capturaram, perceberam que ela estava com uma tesoura na mão, no intuito de ferir ali o Manuel, que era o seu pai. Então os capangas mataram ela ali a sangue frio, né, dando várias facadas no peito. Então foi assim que Maria acaba falecendo. Lembrando que o local de falecimento de Maria foi praticamente o mesmo local onde tinha aquele cruzeiro, tá bom? Maria falece com seus 34 anos. Quando ela chega no plano espiritual, gente, o seu espírito chega no plano espiritual, não vamos pensar que o espírito dela estava revoltado pelo que ela havia vivido. Não, o seu espírito sim, estava revoltado, mas não por aquilo que ele viveu. Por mais que tenha sido uma triste história, mas o seu espírito estava revoltado porque ele não conseguiu vingança. Sim, Maria não conseguiu a vingança desejada, ou seja, ela não conseguiu assassinar o seu próprio pai, que foi o abusador dela por muitos anos. Então, quando o espírito dela chega no plano espiritual, é claro que o espírito dela se revolta com isso, né? Ou seja, ela se torna um espírito de vingança, se tornando assim por um certo período, vamos assim dizer, um Egum, um espírito vingativo, no qual voltava em terra e atormentava várias pessoas. Ou seja, ela tinha acabado se tornou um espírito vingativo, se tornou um quiumba, né? Porém, depois de um determinado tempo, ela percebeu que não adiantava ela prejudicar os outros. A vingança dela nunca seria concluída. Isso não adiantava nada. Foi aí até então que ela foi resgatada por um outro espírito chamado Maria Padilha, na qual instruiu-a a muita coisa e explicou para ela que o sofrimento que ela havia passado em vida poderia ser muito pior depois do seu desencarne, se ela não compreendesse que a vingança é algo que não deve ser alimentada, mas deve ser usada da melhor forma possível. Pois bem, Maria Padilha resgata e diz para ela que agora ela iria se chamar Maria Padilha. Sim, agora você recebe o nome de Maria Padilha.
E todos aqueles que buscam vingança, todos aqueles que estão atrás de vingança, você estará orientando-as, ajudando na caminhada, para que essas pessoas não sofram como você sofreu por conta da vingança. Como Maria tinha como ponto de força o Cruzeiro, ela começa a ser chamada como Maria Padilha do Cruzeiro, tendo uma forte ligação com este local. Não necessariamente uma ligação com as almas ou com os eguns, mas uma ligação direta com os seus ancestrais, com os seus semelhantes e com esse ponto de força. Lembrando que o Cruzeiro, ele pode ser tanto dentro do cemitério como fora do cemitério. O Cruzeiro nada mais é do que um local de força, um ponto de adoração. Deu para compreender? Então isso foi um pouquinho da história de Maria Padilha do Cruzeiro. Uma das histórias mais tristes que eu já vi, para ser bem sincero. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre Maria Padilha do Cruzeiro como entidade, como ela se comporta, como ela trabalha. Então, se você chegou até aqui, curta esse vídeo. Se gostou da história, né, deixe nos comentários a sua opinião, a sua sugestão. E não esquece, mais uma vez, de ajudar a compartilhar. Lembrando que a gente tem vídeo toda semana. E em breve a gente já vai trazer aqui quais são as características dos médios que trabalham com esta entidade. Tá certo? Então acompanhe o canal. Pois bem, Maria Padilha do Cruzeiro, quando chega dentro de um terreiro, é uma entidade não muito alegre como muitos imaginam. Não é aquela entidade muito dançante. Alguns consideram essa pombogira como Exu mulher, ou seja, uma pombogira que carrega características masculinas. Ou seja, os seus trabalhos são de forma direta, firme, né? E até mesmo pode aparentar ser um pouco dura, ou seja, direta, às vezes um pouco até grossa nas suas conversas e nos seus trabalhos, tá? Isso tudo são coisas que ela traz da sua vivência, coisas que ela traz ali daquilo que ela vivenciou durante a vida. Maria Padilha do Cruzeiro, diferente de outras demais Marias Padilhas que existem, não é uma pombogira tão dançante. Ou seja, quando ela chega no terreiro, ela dá a sua gargalhada mostrando a sua presença e não é de ficar dançando muito. Ela pode até dançar um pouquinho, mas fica mais no canto dela ali, tá? É uma entidade totalmente ligada com o misticismo e com esse lado ancestral. Normalmente é uma entidade que orienta muito outras mulheres, que tem uma ligação muito forte com o sexo feminino, tá? Então é muito comum a gente ver Maria Padilha do Cruzeiro auxiliando diversas mulheres. Em algumas situações, alguns até dizem que Maria Padilha do Cruzeiro tem um certo receio de homem. Alguns até consideram que essa entidade seria meio que uma pombogira que gosta de mulher, não de homem. Na verdade, isso tudo é devido às coisas que ela passou. Então, Maria Padilha, ao chegar, tem uma pisada muito firme, é direta nas suas conversas, tá bom? E sempre está auxiliando as mulheres. Lembrando que ela é uma entidade muito ligada a essa parte ancestral. Então ela traz essa conexão com a ancestralidade, com o misticismo, algo muito forte e marcante nos seus trabalhos, tá bom? Sim, é uma entidade que trabalha tanto com o punhal ou com a tesoura, elementos no qual essa entidade utiliza muito ali nos seus trabalhos, tá bom? Cortando trabalhos, demanda, entre várias outras questões ali. Vamos lá para as cores que essa entidade utiliza, tá? Ela utiliza o branco e o preto, são as duas cores que essa entidade utiliza, branco e preto. O branco simbolizando uma conexão com a parte espiritual e o negro, o preto, simbolizando a neutralidade que essa entidade carrega perante aos seus trabalhos. Ou seja, ela é aquela entidade que ela vai fazer um trabalho que você pode imaginar que seja ruim, ou outra pessoa pode imaginar que seja bom. Ou seja, ela tem essa neutralidade, ela está desligada do bem e do mal. Então ela faz o que é necessário, tá bom? Sim, faz a utilização de bebidas. Lembrando que as bebidas mais comuns desta entidade
são bebidas mais fortes, como o uísque, a cachaça, o cunhaque. Em algumas circunstâncias e situações, ela também vai fazer o uso de bebidas doces, como champanhe e licor, mas tradicionalmente as bebidas mais fortes que são oferecidas a ela, tá bom? As suas vestes normalmente é o preto ou o preto com branco, tá bom? Não é aquela entidade de utilizar vermelho, não é aquela entidade de utilizar vermelho e preto, é o branco e o preto que são as cores mais utilizadas por ela. As suas oferendas, é claro, são entregues no cruzeiro, que é o ponto de atuação, é o ponto de força dessa entidade. Lembrando que o melhor ou os melhores horários para ofertar essa entidade é durante a noite, tá bom? São os melhores horários. Agora vamos aqui para oferendas feitas a essa entidade. Quais são as melhores oferendas? Ao invés do padê tradicional, que é aquele padê com farinha de mandioca e o mel, que é um padê tradicional para as pombogiras, Maria Padilha do Cruzeiro já é uma entidade que traz uma energia um pouco mais forte. Consequentemente, as suas oferendas vão ser utilizados também elementos mais fortes, como por exemplo, o padê tradicional de Maria Padilha do Cruzeiro, ao invés do mel, é utilizado o dendê. E normalmente também se faz o uso de pimentas e também a utilização de carnes cruas, como o próprio fígado de boi ou qualquer outro bife ali cru exposto em cima do padê, tá bom? Agora vamos lá para objetos que essa entidade pode usar durante o seu trabalho. Vamos lá, eu já falei sobre a tesoura e o punhal, que são dos elementos, né, são dos materiais que ela vai utilizar nos seus trabalhos ali para várias funções, para várias questões, tá certo? Mas ela pode utilizar saia para realizar os seus trabalhos, mas também pode se manifestar com calça, com trejeitos masculinos, tá bom? Então ela pode se manifestar tanto com trejeitos mais femininos, como também pode se manifestar com trejeitos mais masculinos, tá bom? A utilização de chapéu por Maria Padilha do Cruzeiro também é comum. Aí no caso, qual o tipo de chapéu vai variar conforme a doutrina e conforme cada médium. Não é uma entidade com regalias de outras pombogiras. Então, adornos como brincos, pulseiras, leque, colar, essas coisas vai variar conforme doutrina e costume também de cada casa e de cada médium. Ou seja, não existe uma preferência na utilização desses adornos aí pela própria entidade, tá bom? Então, praticamente é isso. Já falei todas as características da entidade, como ela se comporta. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e deixe logo abaixo o que você achou desse triste relato, dessa triste história, que realmente é uma história bem pesada, né? Envolvente. Mas deixa aqui nos comentários e não esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal se não é inscrito, porque em breve estaremos falando sobre os médiuns que carregam essa entidade, tá certo? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laruê, Maria Padilha do Cruzeiro.